Uma das perguntas mais recorrentes com relação ao Novo Testamento é por que o Novo Testamento foi escrito em grego e não em hebraico, como era a língua do povo judeu? Por que a Bíblia, o Novo Testamento, para ser mais específico, não foi escrito em hebraico? Para entendermos, precisaremos voltar na história do povo grego no ano 338 a.C., quando então morreu o imperador Filipe II, assumiu seu filho Alexandre Magno, ou Alexandre o Grande, e ele conquistou inúmeros impérios, assim formando o maior império já conquistado de todos os tempos, o chamado Império Grego. Só que o reinado, o império de Alexandre durou pouco, durou cerca de 10 anos. Quando Alexandre morre, ele não deixa um herdeiro comum. Então o império é dividido em três. Um general fica com Egito, Fenícia e Palestina, o outro com Macedônia e a Grécia, e o outro com Pérsia, Mesopotâmia, Síria e Ásia Menor. Só que esse reinado, que antes era unido, o maior império, agora começa a se degradar. Mas, no entanto, a cultura, a arte e a filosofia continua firme. Pouco a pouco, o Império Grego, agora dividido, passou a ser dominado pelos romanos. Mas, como disse, a cultura, a arte, a pintura e a filosofia ficaram a cabo dos gregos. Sendo assim, o helenismo disseminado a línguas, povos, nações e etnia. Então, quando Cristo veio, ele sendo judeu, falava a língua dos judeus, que era o hebraico e o aramaico. Jesus mandou que o evangelho da graça fosse pregado a línguas, a povos e às nações. Se os discípulos de Jesus, os escritores do Novo Testamento, usassem de escrever em hebraico, o evangelho ia ficar algo local restrito. No entanto, a língua grega era a língua comum, ultrapassava a questão do regional e atingia o universal. Por isso que Deus, na sua infinitude, escolheu não o hebraico, e sim a língua grega para escrever o Novo Testamento. Não é porque que o Novo Testamento foi escrito em grego que assim oculta a questão da inspiração de Deus. Pelo contrário, Deus usou algo que fosse além das fronteiras para inspirar as suas palavras de salvação e de ensino para o homem. Então, a resposta a essa pergunta, por que o grego e não o hebraico, é simples. É porque o grego era a língua comum daquela época, falada por todos, e o evangelho tinha que ultrapassar a fronteira da região de Israel, porque Jesus disse: ficai em Jerusalém até que do alto recebais poder, e pregai além das fronteiras, porque além de Jerusalém tinha que pregar a Samaria e até os confins da terra. Não seria possível pregar até os confins da terra sem que fosse usada uma língua que todos compreendiam e entendiam. Por isso, o grego foi a escolha de Deus na sua soberania para que o evangelho ultrapassasse a fronteira da região. A resposta é